Episódio 7 de X-Men 97 pode nos dar uma dica da direção que a série pode estar tomando, baseado nesses últimos fatos de que Bastion tá tomando conta da galera e tá rolando Supra Sentinelas aí na história, né? E aí temos dois personagens, que é o tema desse vídeo aqui, que será que vão ser capturados por ele para serem transformados em Super Sentinelas. Isso nos dá uma dica de uma possível mistura desses dois aí, ó. E eu tô falando de Magneto e Xavier na história do massacre. Será que a X-Men 97 tá preparando isso pra gente? Mas enquanto a gente não sabe o que a série nos reserva, ó, deixa seu comentário e inscreve aqui no canal. Enfim, interaja de alguma forma que isso ajuda demais o canal e também ajuda você a ter mais conteúdo, não só o meu, mas de outros canais também, para você ficar mais por dentro de X-Men 97, série que está excelente. Pois bem, nós tivemos aí uma abdução, né, do Trask, né, pelo Senhor Sinistro, que transformou o Trask em um Supra Sentinela. O Supra Sentinela é um avanço de sentinelas do futuro, né, que pega o ser humano mesmo e transforma ele num Homem de Ferro zumbi aí, vamos falar assim, já que a mão dele sai, joga raio, não sei o que, é invulnerável a quase tudo, beleza, vamos embora nessa lá. Mas agora, durante aquela luta lá, desse Supra Sentinela do Trask com os X-Men, e ele tá muito acima dos X-Men, a Jean fala assim, não, Trask, você ainda tá aí dentro. Ou seja, a pessoa que tá aí dentro, de alguma forma, ainda tá viva, portanto, pode voltar. Ele morreu lá, a vampira matou, ele caiu, mas ele volta vivo mesmo, né? Então, pelo jeito, não vai morrer, não. Baseado nessa informação de que existe uma pessoa ali dentro ainda, né? A gente tem dois personagens chaves da série. Um deles é o próprio Magneto, que não morreu lá no Massacre de Genosha. A gente ficou vendo aí no finalzinho desse episódio que, na verdade, ele tá tranquilo lá, tendo a barba feita, né? O Bastion tá lá de barbeiro dele. Então o Bastion já tem o corpo do Magneto, vamos dizer assim, à sua disposição. Basta pegar o Magneto e fazer o Magneto se tornar um Supra Sentinela. Até aí eu acho até bastante provável que não tenhamos mais o Magneto como líder dos X-Men, mas pelo menos até esse final, né, a gente tem aí o Magneto como um Supra Sentinela, pelo menos por um tempo. E o outro que tá aí, ó, que tá pra voltar aqui não volta, é o Xavier, coisa que o Bastion também a gente já viu que ele tá monitorando o que o Xavier tá fazendo lá no espaço e sabe que o Xavier tá voltando. E aí a gente, nesse confronto, nesse embate, né, desses dois aí, temos essas mentiras. No caso, a mentira de que o Magneto não morreu coisa nenhuma, né? E também, principalmente, a mentira que o Bastion deve usar contra os humanos, falando, ó, os mutantes mentiram, porque não tem Xavier morto, coisa nenhuma. Xavier tava vivo o tempo inteiro e tá voltando aí, e aí vai dar sempre, isso só coloca mais lenha nessa discussão de humanos versus mutantes. Agora, independente disso, o Bastion tá de olho lá no Xavier, vendo o Xavier voltar e talvez já capture o Xavier para fazer os dois de Supra Sentinelas. E aí, quando você tem os dois abduzidos, a soma desses dois pode dar. Eu acho que no futuro, não nessa temporada, já tem coisa demais acontecendo nessa temporada, essa versão da soma dos dois, que é chamada de massacre. E qual é desse massacre, né? A origem dessa história tá contada nessa revista aqui, excelente aqui, ó, X-Men gigante, ó o gigante, desse tamanho aqui, gigante. Tem tudo acontece nessa história aqui. Aliás, esse aqui, o principal da capa, né, é o dia que o Magneto tirou o adamantio do Wolverine. E eu tô mencionando isso aqui porque o começo dessa história se dá mais ou menos nessa fase aqui, porque é o seguinte, durante o enterro lá da Illyana, irmã do Colossus, né, ela tá morreu lá, todo mundo tá no enterro, chega o Magneto bravo, querendo descontar, na verdade um fica desfocado, um faz uma coisa e o outro revira, né, mas numa dessas aí o Magneto chega lá e começa uma batalha, assim, excelente contra os X-Men, e são muitas páginas de combate, e ele luta contra a Vampira, contra a Gambit, Loki, toma da Jean também, todo mundo bate nele, todo mundo apanha dele, o Bispo também tá junto, tal, não sei o que. Antes disso ele até desmonta o Cable, vamos falar assim, nossa, mas que acontece tudo nessa revista aqui, né? E aí é nesse embate que chega um momento lá que o Wolverine fica bravo com a galera, fica bravo com todo mundo, apela e vai lá e funda as garras dentro da costela do Magneto, coisa que nem aparece direito não, mas fere o Magneto mortalmente, severamente. Na hora o Magneto enfurece mesmo e aí decide, o negócio acabou a brincadeira e tal, e tira o adamantio do Wolverine. Na hora que o Wolverine tá lá quase morrendo lá, né, que a Jean tá mantendo ele vivo mentalmente ali, nessa hora o Xavier apela e desliga a cabeça do Magneto e fala assim, ó, tirei a mente dele, acabou o teu Magneto, não, acabou meio, acabou pipoca. Aliás, nessa história acontece tanta coisa que depois que o Xavier desliga o Magneto lá, e aí baseado no enterro, né, da Illyana que morreu,
Colossus fica puto e fala assim, não, se eu tivesse do lado do Magneto, a Illyana, minha irmãzinha querida, Floco de Neve, não teria morrido. Então eu vou passar pro lado do Magneto mesmo e ele que leva o Magneto nos braços, né? Muito legal, né? O Colossus, justo aquele que é de metal, levando o mestre do magnetismo no colo lá para poder se recuperar dos ferimentos, tanto do Wolverine e também desse negócio do Xavier, tirar a mente dele. E aí, nessa dele desligar a mente do Magneto, o Xavier não sabia, mas ele acabou absorvendo todos os sentimentos e rancores e mágoas que o Magneto tinha, e aí isso entra dentro da cabeça do Magneto, o que aí sim, mais adiante, vai dar futuro ao Massacre, esse super vilão aí nessa história, que nem é das minhas preferidas dos X-Men não, né, do Massacre, mas é uma história que acaba sendo importante. Portanto, nessa do Sinistro abduzir tanto o Magneto quanto o Xavier, uma forma interessante deles desenvolverem isso mais pra frente é fazer esses dois se unirem, mais ou menos dessa forma, ou de alguma coisa parecida com isso, né? A gente tá vendo que eles não estão tendo medo de fazer mudanças drásticas nos personagens. Para poder ter alguma cena baseada, claro, os quadrinhos são uma fonte de inspiração da animação, né? Para ter alguma hora que o Wolverine vai matar o Magneto de vez aí, matar não, né? Vai ferir o Magneto de vez. E o Magneto apelar para poder tirar o adamantio do Wolverine e o Wolverine ficar alguns episódios aí sem adamantio, né? Que levou a uma outra fase dos X-Men. E aí acontece alguma coisa parecida com isso do Magneto, do Xavier desligar o Magneto, assim. Para isso acontecer, ó, eu não duvido, ainda que seja na terceira temporada, mas a galera não tá tendo medo de adaptar histórias interessantes dos X-Men, isso eu tô gostando demais. Comenta aqui se faz sentido, pelo menos aquela parte dos Super Sentinelas, e se eu tô indo longe demais com essa história de Massacre mais adiante aí na série. Um grande abraço e até mais.